Bom, primeiro, queria dizer que eu fico muito feliz de saber que uma mesa, né, que a gente está lidando com o envelhecimento, é composta só de jovens, né? E eu vou me incluir nos jovens, né? Porque ainda... E isso é muito bom, né? A gente vê essa sede que os jovens têm de entender um pouco mais o nosso envelhecimento. Então, eu fico muito feliz. Confesso também que fiquei impressionadíssimo com a palestra do Arthur, né? Por causa daquele PowerPoint que vai de um lado, vai do outro. Confesso que depois você vai me ensinar lá onde que conseguiu. Eu lembro, né, quando eu fiz o primeiro ano da medicina, tinha aqueles carretel de slide, né? Como as coisas mudam, né? Isso indica que eu também estou um pouquinho velho, né? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho hoje a respeito, eu tenho bastante interesse nesse assunto, envelhecimento. Uma das linhas de pesquisa minhas lá em Juiz de Fora é sobre envelhecimento. A gente orienta mestrado, doutorado também nessa área. E principalmente na interface entre saúde, espiritualidade e envelhecimento. Então eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência lá em Juiz de Fora. Bom, eu vou começar falando de William Osler. Eu sempre gosto de iniciar as minhas palestras com uma pessoa que eu julgo de importância fundamental na medicina. É o Sir William Osler, é um canadense que depois foi um dos fundadores da Johns Hopkins, e ele é o pai da medicina. Então, ele é a pessoa que é o pai da clínica médica, da medicina, do cuidado humanizado com o paciente. E eu gosto de trazer ele porque já em 1910, por exemplo, ele incluía num artigo do British Medical Journal a fé que cura. Então a gente vê que ele já se preocupava com esse assunto, já era um assunto que instigava ele. E ele colocava aqui, né, a fé é de fato um dos milagres da natureza humana que a ciência está tão pronta para aceitar como para estudar seus efeitos maravilhosos. Então eu acho que no decorrer dos anos a gente veio tendo cada vez mais pesquisas e trabalhos publicados na área de saúde e espiritualidade, a gente veio compreendendo mais isso. É uma coisa que todo mundo carrega intrinsecamente, né? Todo mundo tem isso, né? Que está aqui, por exemplo, a grande maioria tem essa vertente, mas a ciência, até pouco tempo atrás, não trazia estudos consistentes a respeito do assunto. Então, nos últimos anos, a gente viu um boom de estudos em saúde e espiritualidade. Para isso, eu gosto sempre de fazer definições, só para a gente falar a mesma língua. A grande maioria das definições dos estudos elas são carregadas pelo Dr. Harold Koenig, e são essas definições. Religião seria conceituada como sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar acesso ao sagrado, a tudo que transcende, seja Deus, a força superior, verdade suprema, etc. Já a espiritualidade seria uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao final da vida, ao sentido da vida, sobre as relações com o sagrado e o transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. Então, em outras palavras, uma pessoa que tem uma religiosidade, ela pode, muitas vezes, não ter muita espiritualidade, e uma pessoa que tem muita espiritualidade pode não ter uma religião. E aí, veio a medicina trazendo isso. Por que a gente deve falar de espiritualidade no cuidado com o paciente? Muita gente não compreende isso. Então, algumas justificativas, né? Atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Eu vou mostrar um pouquinho nos estudos a respeito dos idosos. Muitos pacientes gostariam que os médicos abordassem a espiritualidade. Até um tempo atrás, se falava que os pacientes iam se sentir constrangidos, envergonhados. Muito pelo contrário, hoje em dia se vê que os pacientes desejam que o médico ou o profissional de saúde aborde esse assunto. Muitos pacientes nossos são religiosos. Então, por exemplo, o censo demográfico do IBGE, em 2010, mostrou que 93% são religiosos. Então, é uma quantidade muito grande. E essas crenças religiosas ajudam os nossos pacientes a lidar com diversos aspectos da vida. Essas crenças influenciam decisões médicas e decisões em saúde,
A gente vai ter depois uma aula em cuidados paliativos, que a religiosidade tem tudo a ver com cuidados paliativos, e faz parte aí de uma longa história, como a gente viu, por exemplo, de William Osler, mas que já vem de bem mais tempos atrás, a respeito de saúde e espiritualidade. E por que isso acaba sendo mais importante ainda no idoso? A gente vê no Censo Demográfico de 2000 que, à medida que vai passando a idade, que ele vai ficando mais velho, né, a gente vai tendo uma quantidade menor de pessoas que não têm religião. Então, por exemplo, nos jovens, a gente vê 8% falaram que não tinham religião. Dos idosos, 3,5%. Então, isso vai acontecendo, vai ocorrendo essa transição. No World Value Survey, que foi um grande estudo multicêntrico, envolvendo mais de 50 países, eu peguei o recorte do Brasil, e aí a pergunta era, você se considera uma pessoa religiosa? E a gente vê o crescimento de considerar-se religioso à medida que a gente envelhece. A sua religião traz conforto? Também, a gente vê um crescimento no decorrer da idade. Então, as pesquisas já mostram que o idoso ele tem maior religiosidade, maior espiritualidade que as camadas mais jovens. O Gallup, nos Estados Unidos, também trouxe esses dados. A gente vê ser membro de um serviço religioso, o crescimento. Se é importante para a sua vida, as suas crenças religiosas e espirituais, a gente vê também um crescimento. Frequência religiosa, também vemos um crescimento. E a crença em Deus, ela se estabiliza depois, mas nas camadas mais jovens é menor. E por que que isso acontece? A gente tem diversas teorias que justificam isso. Essa frase eu acho que resume bem o que ocorre no envelhecimento. Então a gente vê, o fato de a velhice ser considerada a última etapa de vida faz com que ocorra um aumento da frequência sobre o pensar na morte. E, sobretudo, a respeito do que vem depois dela. Então, obviamente, o idoso ele já começa a ter um contato maior com sua espiritualidade, com o que será que vai acontecer depois que eu falecer. Se a questão da finitude antigamente parecia longínqua, pouco pensada, na velhice torna-se mais próxima e até real. A morte de pais, de parentes e de amigos remete imediatamente à sua própria morte. O envelhecimento ele tem muitas perdas, né? Perdas de familiares, perdas de irmãos, perda de emprego porque ele aposenta e por aí vai. Então, marcado por muitas perdas. O retorno a uma prática religiosa passa a ser mais evidente e sentida como também indispensável. Não é sem razão que muitos consideram a velhice como a etapa em que um balanço de vida é necessário e inevitável. Eu compartilho da opinião desse autor, eu acho que no envelhecimento a gente começa a ter mais contato com o transcendente, né? O Rodrigo Bassi sempre fala, né? Envelhecer é transcender, né? E aí a gente pergunta assim, primeiro, será que os nossos pacientes gostariam que os médicos abordassem sobre religiosidade, espiritualidade? Existem dezenas, centenas de estudos que trazem resultados quanto a isso. A gente vê alguns estudos americanos mostrando que 83% dos idosos gostariam que seus médicos abordassem sobre suas crenças religiosas e espirituais. 94% dos pacientes ambulatoriais disseram que gostariam que o médico perguntasse sobre as crenças se eles ficassem gravemente doentes. Então, novamente, vocês veem a importância disso nos cuidados paliativos. Hoje em dia não tem como falar de cuidados paliativos sem falar do cuidado espiritual e religioso nesses pacientes, de abordar essas necessidades. O Luiz Gustavo vai trazer um pouco isso, né? Mas qualquer consenso que você pegar em cuidados paliativos vai estar a parte de espiritualidade e religiosidade. E no Brasil? A gente teve alguns estudos que foram feitos, o primeiro em parceria com a Duke University, a respeito desse assunto com idosos. Então, a gente vê aqui, 87% dos idosos em reabilitação gostariam que os médicos abordassem as suas crenças, seja religiosas ou espirituais. Porém, nós como médicos aqui, apenas 8,2% dos médicos
já haviam questionado sobre essas crenças. Então, o que a gente vê claramente aqui é uma dicotomia do pensamento, do que os pacientes creem que é importante, que é necessário e o que os médicos vêm fazendo. Trabalho realizado com bolsa do CREMESP, lá em São Paulo, 81,1% dos pacientes acreditavam que o profissional de saúde deveria conhecer as crenças espirituais dos pacientes. E, mesmo resultado, 12,9% já haviam sido questionados. Então, novamente, essa mesma dicotomia entre o médico e o paciente. Então, em geral, o médico acredita que a espiritualidade do paciente é importante. A gente fez alguns estudos com médicos também, mostrando que eles acreditam que isso é importante. Porém, eles não abordam. E os pacientes, eles gostariam que fossem abordadas essas dimensões de religiosidade, espiritualidade. Há diversas barreiras, eu não vou ficar também discutindo as barreiras, mas, em geral, falta de tempo, falta de treinamento, desconforto com o tema, falta de interesse, preocupação de impor as próprias crenças, tudo isso acaba sendo sanado com treinamento, e é o que a gente tem cobrado bastante, de ter um treinamento formal nas universidades. E aí, há bases científicas para isso? Bom, eu trouxe primeiro uma ideia de quantos artigos a gente tem em alguns bancos de dados internacionais. A gente vê aqui quase 50 mil artigos no PubMed, cerca de 6 artigos por dia no último ano, isso em geral no campo de saúde e espiritualidade. Focando um pouco para a geriatria, quando a gente coloca as palavras-chave, saem quase 11 mil artigos falando de espiritualidade, envelhecimento, idoso, etc. Então, a gente tem muita coisa publicada a respeito de saúde e espiritualidade na população em envelhecimento. Para vocês verem o crescimento das publicações em saúde, espiritualidade e envelhecimento. E nos idosos, então? A gente publicou em 2011, se não me engano, esse artigo, que foi um artigo para a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tratando desse assunto. O idoso e sua espiritualidade, impacto sobre os diferentes aspectos do envelhecimento. Foi a equipe da Associação Médico Espírita de São Paulo, eu, Alessandra, Rodrigo Bassi, Fábio Nasri e a Salete. E a gente trouxe um pouco, a gente fez uma revisão de que influenciava na vida do idoso esse tema. O que nós vimos, basicamente, é que influencia no envelhecimento bem-sucedido, foi trazido aqui na primeira palestra, eu vou passar rapidamente na minha. Impacto no final da vida, que também não é meu foco, vai ser o foco do Luiz Gustavo. Impacto na mortalidade, na funcionalidade, nas doenças neuropsiquiátricas, crônico-degenerativas e no bem-estar e qualidade de vida. Então, se a gente olhar só por aqui, a gente já vai ver que a espiritualidade ela influencia muito na saúde do idoso. Começar então no envelhecimento bem-sucedido. Existe um modelo clássico na geriatria de envelhecimento bem-sucedido. Esse modelo ele é chamado modelo de Rowe e Kahn. É um modelo famoso que ele inclui aqui ausência de doenças e incapacidades, envolvimento na sociedade e alto funcionamento físico e cognitivo. Esse modelo, se a pessoa tiver a interseção de todos esses, seria envelhecimento bem-sucedido. Aqui a gente vê que parece faltar alguma coisa. Então, eu vou começar a dar alguns exemplos aqui. Um estudo publicado em 2005 mostrou que idosos que possuíam crenças sobre significado de vida mais fortes, espiritualidade, eles tinham até 10 vezes mais chance de cursar com envelhecimento bem-sucedido do que aqueles que não possuíam. Então, a gente já começa a ver a implicação nisso. Atividades religiosas, coping, que é aquela forma de lidar com tal doença ou lidar com uma adversidade, usando a religião e o significado de vida, diferenciaram nesse estudo aqueles que envelheceram bem-sucedidos ou não. Então, alguns autores propuseram que faltava alguma coisa nesse modelo de envelhecimento bem-sucedido. E eles propuseram aqui que seria a espiritualidade. Uma das pessoas que assinou esse artigo foi o Harold Koenig, por exemplo, que é psiquiatra e é geriatra de formação.
Então, eles acreditam que a gente teria que ter esses 4 fatores para a gente falar isso é envelhecimento bem-sucedido. Então, como conclusão dessa subseção, a religiosidade e a espiritualidade parecem intervir no processo aí de envelhecimento bem-sucedido. A gente viu na primeira palestra isso. Impacto no bem-estar e qualidade de vida. Existe uma preceita em geriatria que é: não vamos dar anos à vida, mas vamos dar vida aos anos. Esse é um preceito muito comum em geriatria, a gente usa muito. A qualidade de vida é uma parte muito importante na geriatria. Então, nós sempre focamos em qualidade de vida, em bem-estar. Para vocês terem ideia, um estudo de 2005 mostrou que o que é qualidade de vida? Eles perguntavam para os idosos: na sua opinião, o que é qualidade de vida? Ter religião e fé foi a 7ª mais falada. Um estudo recente na Alemanha, que é uma sociedade muito secular, né, pouco religiosa, foi perguntado para os idosos o que era importante para eles acima dos 70 anos. E eles falaram que a fé e a crença religiosa. Então a gente vê que isso para o idoso tem uma importância muito grande. A espiritualidade, ela está correlacionada com a qualidade de vida subjetiva em diversas populações. Por exemplo, populações de pessoas com demência. Isso motivou um autor, em 2005, a fazer uma grande meta-análise, a compilar os melhores resultados, os melhores estudos a respeito do tema e ver se a espiritualidade, a religiosidade estaria correlacionada com qualidade de vida. O que ele viu foi que havia uma correlação moderada entre níveis mais altos de espiritualidade, então quanto mais espiritualidade a pessoa tinha, melhor qualidade de vida essa pessoa possuía. A gente teve a oportunidade de trabalhar com essa temática em idosos, vendo a correlação entre crenças religiosas e qualidade de vida numa população em reabilitação. O que a gente achou foi que a importância da religião na vida daquele idoso foi preditora de melhor qualidade de vida nessa casuística. Isso corrobora com diversos outros estudos internacionais a respeito do assunto. Um outro estudo em pacientes dialíticos, a gente encontrou a mesma coisa. Para vocês terem ideia, o aumento da religiosidade nos últimos 10 anos e a maior importância da religiosidade na recuperação foram associados também à melhor qualidade de vida. Um estudo feito lá na Duke University mostrou também que o bem-estar ele aumenta à medida que aumenta a frequência religiosa desses pacientes e também aumenta a religiosidade intrínseca, aquele sentimento da religiosidade intrínseca do indivíduo. Então, a gente vê muito alto os scores de bem-estar e baixo os scores de bem-estar. Então, a ciência já vem mostrando isso, né? As pesquisas já trazem esses resultados. Também há uma associação positiva entre frequência religiosa e satisfação com a vida em idosos de comunidade. E a conclusão dessa subseção é que as evidências são boas de que a religiosidade e a espiritualidade melhoram a qualidade de vida dos idosos. Passando um pouquinho em doenças crônico-degenerativas, que são doenças muito prevalentes nos idosos, a gente vê que também existe um impacto importante das crenças religiosas e espirituais nessas doenças. Por exemplo, doenças osteoarticulares. Foi visto que experiências espirituais diárias desses pacientes estavam associados com maior sensação de energia, maior vitalidade desses indivíduos e menor depressão nessa casuística. Pacientes que tinham maior espiritualidade e tiveram artrite reumatoide, eles tinham melhor resiliência e melhor percepção de saúde também. Ainda em pacientes reumatológicos, tem estudos em fibromialgia, pacientes com artrite, também com fibromialgia. Então, as doenças crônico-degenerativas, o idoso ele também utiliza das suas crenças, da espiritualidade, religiosidade para lidar com esses problemas. Falando um pouquinho de doenças cardiovasculares, a gente vê uma correlação entre prática religiosa e redução da mortalidade por causa cardiovascular, maior espiritualidade e menor depressão em pacientes com insuficiência cardíaca também. Como foi mostrado na primeira aula, né? Estudo para pressão arterial,
Então a gente vê aqueles que frequentavam pelo menos uma vez por semana a igreja ou templo religioso possuíam menor pressão arterial sistólica, comparado com os que não frequentavam. Esse foi um estudo muito grande, um estudo com quase 20 mil pessoas. Então nós estamos falando aqui de estudos robustos, estudos grandes. Para vocês terem ideia, esse estudo do Gillon, em 2006, ele foi um estudo que é utilizado até hoje para definir metas de colesterol, de tratamento para o colesterol. Então, como conclusão dessa subseção, há evidências do impacto de espiritualidade e religiosidade nas doenças crônico-degenerativas. Nas doenças neuropsiquiátricas, como foi mostrado também, à medida que nós envelhecemos, nós acabamos tendo mais doenças neurodegenerativas. O exemplo clássico são as demências. Acima dos 100 anos de idade, praticamente metade da população vai ter algum tipo de demência. Então, isso é muito importante no envelhecimento. A gente vê primeiro, falando das doenças psiquiátricas, maior prevalência de depressão naqueles idosos não religiosos e não espiritualizados. Foi feita uma revisão sistemática, também compilando os melhores estudos na área, que reuniu aí quase 100 mil pessoas e demonstrou que a religiosidade foi associada a menores níveis de sintomas depressivos. Então, quem tem maior religiosidade, espiritualidade, tem menos depressão. E pacientes depressivos com maior religiosidade intrínseca têm menor tempo de remissão, eles curam mais rápido da depressão. Aqui é um exemplo de um gráfico mostrando o grau de coping religioso e a porcentagem de pacientes deprimidos. À medida que a gente tem um coping religioso muito alto, que seja positivo, a gente tem menor prevalência de depressão. Da mesma forma, o segmento de pacientes deprimidos, quanto maior a religiosidade, menor o tempo de remissão. Então, eles curam mais rápido. A gente teve a oportunidade de trabalhar também com escalas de depressão em alguns estudos. Primeiro mostrou que a frequência religiosa e a importância da religião na vida da pessoa estavam inversamente relacionados à presença de sintomatologia depressiva. Então, eles tinham menos depressão quanto maior era a religiosidade e a espiritualidade. Ainda nesse campo, a gente viu que aqueles que acreditavam que a religiosidade era pouco importante nas suas vidas possuíam até 3,58 vezes mais chance de ter depressão, naquele estudo em reabilitação. Falando um pouquinho de ansiedade, existe também uma relação quando as crenças atuam de maneira positiva, de que existe menor ansiedade e maior religiosidade em todas as faixas etárias, inclusive no grupo dos idosos. Quanto à dependência química, também existem estudos mostrando, vários estudos, essa é uma linha muito bem desenvolvida na psiquiatria, quanto maior religiosidade, espiritualidade, menor o uso de drogas, uso de álcool e tabaco. Quanto a doenças neurológicas, então eu falei um pouquinho das psiquiátricas. Foi mostrado aqui o estudo do Kaufman. Esse estudo ele é particularmente importante porque ele foi publicado na revista Neurology, que é uma das revistas de maior peso na neurologia atual. E os estudos em geral mostram que altos níveis de espiritualidade e práticas religiosas são associadas a menor progressão da doença de Alzheimer e menor progressão de declínio cognitivo em idosos. Esse aqui é o estudo do Kaufman, que ele avaliou 70 pacientes com doença de Alzheimer provável, fez um segmento de 1 ano, e ele viu que altos níveis de espiritualidade e práticas religiosas privadas estavam associadas a um menor declínio cognitivo. O interessante do estudo é que ele viu que quem tinha melhor qualidade de vida não estava associado com menor declínio, para vocês verem a importância da espiritualidade nessa relação. Um outro estudo, quase 3 mil idosos, um estudo da Duke University, um coorte, então um segmento de quase 3 anos, mostrou que a frequência religiosa ela estava associada a menor declínio cognitivo. Eu achei muito interessante a conclusão dos autores e o que os autores colocaram no artigo.
Eles colocaram assim: frequência religiosa pode oferecer estimulação mental que ajuda a manter a função cognitiva em idosos, particularmente em mulheres deprimidas. Devido a essa relação, pode ser apropriado em certas circunstâncias que os clínicos recomendem aos seus pacientes retornarem às atividades religiosas que deixaram por conta da depressão. Então, eles já colocam uma aplicação clínica para isso. Eles já falam, olha, pode ser recomendável isso. Então, como conclusão dessa subseção, a espiritualidade e a religiosidade parecem intervir até mesmo em situações de alto comprometimento cognitivo, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Nos quadros depressivos, há evidências muito fortes, existem muitos estudos fazendo essa correlação, de que espiritualidade ou religiosidade levam a menor prevalência de depressão. Outra coisa muito importante no idoso é a funcionalidade. A gente tem, por exemplo, a avaliação geriátrica ampla, um dos objetivos principais de você fazer uma avaliação mais global do idoso é para manter a funcionalidade desse idoso. Para vocês terem ideia, as avaliações geriátricas amplas, a grande maioria dos autores já contempla a abordagem espiritual ou religiosa desses pacientes como rotina na avaliação geriátrica ampla. Então, alguns exemplos de estudos com funcionalidade, saúde física. O COPE, enfrentamento religioso, foi significativamente preditivo da evolução física e funcionalidade de idosos hospitalizados. Koenig, mostrou relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde física em geral. Há uma relação aí das crenças religiosas, menor depressão e melhor recuperação de deambulação em idosos que sofreram fratura de colo de fêmur. E correlação entre espiritualidade e funcionalidade em adultos em reabilitação. Então, na área de funcionalidade, que é um dos preceitos básicos da geriatria, a gente tem também evidências a respeito do assunto. A espiritualidade e a religiosidade possuem impacto discreto, mas consistente na saúde física. Quanto à mortalidade, diversos estudos trouxeram já que quem tem maiores crenças, sejam espirituais ou religiosas, vivem mais, chegam a viver mais de 7 anos do que quem não tem essas crenças. Existe um estudo que foi realizado em 2004 que mostrou um pouco a biologia disso. Por que isso ocorreria, pelo menos parcialmente? Então, a Lutgendorf, em 2004, mostrou que a frequência religiosa ela levaria a uma diminuição da interleucina 6. E essa diminuição da interleucina 6 seria uma das responsáveis pela diminuição da mortalidade nos idosos. Interleucina 6 é uma interleucina muito especial na geriatria, porque ela está relacionada à maior mortalidade, ela está relacionada ao maior decréscimo funcional, ao maior envelhecimento. Então, a interleucina 6 a gente gosta muito de lidar com ela. A gente vê aqui o estudo, eles fizeram um modelo de equação estrutural, um estudo bem delimitado, bem desenhado, mostrando essa relação mediadora da interleucina 6. E, de fato, existem diversos estudos que vêm mostrando correlações entre sobrevida e saúde e espiritualidade. Existem até agora 3 meta-análises falando que a religiosidade possui um efeito favorável na sobrevida dos pacientes. Obviamente, a gente tem que lembrar, principalmente na religião, que podemos ter a religião também negativa. Isso sempre tem que ficar lembrado para a gente. Religião negativa, a gente fala dos pensamentos de que Deus o abandonou, questionamento do amor de Deus, etc. Isso leva a um maior risco de mortalidade também. 1,19, ou seja, 19% mais chances de morrer. Então, cabe ao médico identificar se aquela crença ela é positiva ou negativa e atuar quanto a isso. Eu vou passar para um estudo que a gente fez em 2011, junto com o Harold Koenig, mostrando que a gente avaliou meta-análises, que são os estudos que abordam trabalhos de consistência, de robustez científica, e a gente queria ver se a espiritualidade ela tinha um impacto grande na mortalidade e se a gente podia comparar isso com outras intervenções que são feitas de rotina na prática médica. Então, nós vimos aqui 3 meta-análises sobre espiritualidade e religiosidade e 28 meta-análises de outras características.
Então, o pior resultado, que foi Shida em 2009, aqueles com maior religiosidade e espiritualidade tiveram redução de 18% nas taxas de mortalidade. Esse resultado, em comparação com as outras intervenções, foi superior a 53,8% das meta-análises. Isso era similar à redução de mortalidade com a cessação do tabagismo e com a terapia com estatina, né, um antilipêmico para diminuir colesterol. E superior, por exemplo, ao rastreio de sangue oculto nas fezes ou inibidores da ECA para insuficiência cardíaca. O que a gente quis mostrar nesse paper, foi um paper, de certa forma, desafiador, mas foi mostrar que o impacto é grande, não é desprezível, ele é importante. Então, a espiritualidade, a religiosidade, está associada a uma menor mortalidade com base em estudos muito bem consolidados. Impacto no coping e final da vida, como eu falei, o Luiz Gustavo vai tratar sobre esse assunto. Eu só vou trazer uma contribuição pequena quanto a isso, que eu acho muito interessante o coping religioso. A gente vê o estudo dos 11 de setembro lá nos Estados Unidos, em Nova York, 2001. Eles fizeram uma avaliação que foi publicada no New England, falando o que te dá, qual a resposta do coping, o que te dá sentido depois de tudo isso que aconteceu, o que você faz para enfrentar isso. Então eles falaram, eu converso com outros, com amigos, com parentes, 98% falaram que faziam isso. E o segundo lugar foi se voltar a uma religião. 90% dos americanos que tiveram o trauma aí do 11 de setembro. Para vocês verem a importância disso no contexto. Também, né, quanto você usa a religião para lidar com adversidades? 40% falaram que era o fator mais importante para lidar com adversidades, era a religiosidade deles. Então eu vou pular essa parte de cuidados paliativos. Em geral, a gente, como eu falei, né, todo o consenso de cuidados paliativos traz a abordagem das crenças, necessidades espirituais dos pacientes. E a conclusão nossa no artigo foi que a espiritualidade possui uma relação muito íntima com os cuidados no final da vida. Trazendo de novo a religiosidade negativa, lembrar que, além de mortalidade, né, a religiosidade negativa também pode ter repercussões em saúde mental. Por exemplo, pior saúde mental, ansiedade, depressão, ideação paranoide, somatização, transtorno obsessivo compulsivo. Isso é bom para a gente lembrar as duas faces da moeda de religiosidade, a face positiva e negativa. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente já tem mais o transcendente, não tem tanto esses pensamentos de que Deus poderia abandonar, estar castigando, etc. Então, tudo isso vale lembrar aqui, e é por isso que a gente está reunido hoje, por isso que a gente se reúne nesses congressos, para falar um pouquinho de um modelo que todo aluno, quando você pergunta, sabe o que é. Eu lembro que eu coloquei numa prova de 0 a 10 escrito assim, o idoso é um ser biopsico-sócio-espiritual? Quanto você acha que é? De 0, nada. 10, muito. Todo mundo botou 10. Não teve um aluno que não botou 10. Porém, a gente vê isso na prática, quando eles lidam com os pacientes. Me parece muitas vezes que, primeiro, eles não têm o treinamento e muitas vezes é da boca para fora. É um negócio politicamente correto. É um ser biopsico-sócio-espiritual. Eu sei que tem que falar isso, mas eu não aplico isso. Então, cada vez menos, a gente é o cubo branco, né? Só uma dimensão, a dimensão biológica. Isso tem tido uma transformação. Cada dimensão, especialmente no idoso, mas em toda a medicina, cada dimensão dele tem a sua importância. Seja a biológica, que tem sua importância, ninguém está tirando a importância da medicina biológica, né? Mas a gente tem que lembrar do resto, da psicológica, da social, da ecológica, que foi trazido pelo Décio, e, obviamente, da espiritual. Então, a gente concluiu o artigo falando que o envelhecimento ele possui uma relação muito íntima, muito próxima com a espiritualidade nos mais diversos aspectos. Eu falaria até que eu acredito que não tem um aspecto que não tem essa correlação com o envelhecimento. O profissional de saúde que lida com o paciente idoso, ele deve, primeiro, estar treinado para abordar essa questão. É importante ter o treinamento.
Estar atento aos aspectos positivos e negativos. Nem tudo são flores, vamos estar atento aos dois aspectos. Ajudar o idoso nesta fase de vida, respeitando as escolhas individuais de cada indivíduo. Gostaria de finalizar com uma frase que eu acho que resume bem o que a gente está vivendo atualmente na medicina. Essa frase aqui foi do Voltaire, 1760, e ele fala assim: os médicos são homens que prescrevem remédios sobre os quais eles pouco conhecem, para curar doenças sobre as quais sabem menos ainda, em seres humanos sobre os quais eles não sabem nada. E é isso que a gente vê atualmente na medicina, infelizmente. Muito obrigado.